Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre 4 fundos imobiliários de lajes corporativas que você poderia estudar para não somente tê-los na carteira, mas deixar para as próximas gerações, certo? Então vamos lá, sem enrolação. Primeiro fundo, PVBI11. Por quê? Porque PVBI11 ele é um dos fundos de maior qualidade dentro do segmento de laje corporativa, porque a maioria dos seus imóveis se encontram ali na Avenida Paulista, ou seja, no centro econômico e nervoso de São Paulo, certo? Então, são escritórios que desocupam, imediatamente eles vão ser ocupados. Por isso que a sua cotação está R$ 78,16, um dividendo muito seguro de 8,96%, porque quem ocupa não quer desocupar. Atualmente está com desconto de 25%, liquidez de 3,67% e caiu 16,55% devido à alta da Selic. Mas quando nós olhamos aqui para o gráfico, como eu já havia falado, como ele é um fundo de excelente qualidade, ele já saiu da casa de R$ 67,28 e já começou a subir, ou seja, subiu aí mais de R$ 10, fazendo com que você que é investidor, só no último mês já teve uma valorização de 3,51%, certo? Ele ainda continua com a vacância ainda acima da casa dos 2 dígitos, que é 15,40%, mas a tendência é esse número diminuir, principalmente quando a Selic começar a cair. Tem 159 mil cotistas, valor patrimonial R$ 104,85, e como você pode observar, R$ 104,85 está muito distante do valor de R$ 78,16, ou seja, ele tem potencial para voltar de novo para o patamar da casa dos R$ 100, como aconteceu no início de 2024. Quando nós descemos aqui embaixo, a gente consegue observar que ele tem imóveis aqui de excelente qualidade, né? Todos 7 localizados dentro de São Paulo, no centro nervoso de São Paulo. E se você tem dúvida, você vai entrar aqui e vai acessar os endereços de cada um dos imóveis para você conhecer a excelente qualidade deles, né? Por exemplo, Cidade Jardim, Faria Lima, Vila Olímpia, ou seja, só região de excelente qualidade. Você comprar PVBI 11 com desconto de 25% é uma baita oportunidade. A próxima oportunidade é o HGRE11, está com a cotação na casa de R$ 110,84, dividendo de 9,28%, ou seja, com 1%, pagando 1% a mais do que o PVBI 11, mas comparado com o PVBI, o HGRE eu colocaria ali na segunda prateleira. Está com preço sobre o valor patrimonial de 0,72, ou seja, você consegue aí um desconto bem interessante de 18%, ou seja, na verdade de 28%, tem a liquidez de 1,34 milhões e a queda foi bem menor, só de 6,54. Ele tinha caído, chegando à cotação de R$ 90,89, mas assim que o ano iniciou, ele já disparou devido à excelente qualidade do HGRE11. Tanto que no último mês ele já subiu 8,76%. Não existe nenhum ativo de renda variável que tenha subido 8,76% no último mês. E nos últimos 3 meses subiu 13,48%, ou seja, entregando aí um excelente retorno para o investidor.
A taxa de administração muito pequena, porque nós estamos falando de fundo de tijolo, então geralmente acima de 1%. Vacância de 13,80%, vai diminuir assim que a Selic começar a cair. Tem um número de cotistas maior do que 143 mil e um valor patrimonial bem elevado de R$ 154,34 e um valor patrimonial de 1,82 bi e o último rendimento 85 centavos, o que fez com que muitos investidores corressem, tanto que ele já disparou para passar o CDI, certo? Quando nós descemos aí embaixo para ver os imóveis dele, ele é bem mais diversificado. Tem 12 em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná e um no Rio de Janeiro. O próximo fundo imobiliário é o FATN. Por que eu gosto do FATN? Porque o FATN possui um fundo de setor de lajes corporativas menor, ele é bem mais seguro e vem entregando um retorno bem maior. Ou seja, a cotação R$ 75,38 e o dividendo de 13,33. Por que eu investiria nele? Para que ele possa compensar o dividendo médio do PVBI 11, que é de excelente qualidade, de 8,96, e do HGRE 11, que está pagando acima de 9%. Com FATN pagando 13,13, eu ficaria com a média entre 10% e 11%, certo? Por quê? Porque como ele está pagando 13%, eu conseguiria transferir esse 1% para o HGRE 11 e para o PVBI 11, ou seja, de certo modo, FATN compensaria o dividendo menor do HGRE 11 e do PVBI 11, certo? Está com um bom desconto, tem um grande potencial de crescimento, porque poucos investidores o conhecem, tanto que ele tem uma liquidez de 680 mil, caiu 12,39%, teve uma queda bem intensa, vem andando de lado. Se ele vem andando de lado é porque já estabilizou. Assim que a Selic começar a cair, ele vai subir. Diferente do HGRE 11 e do PVBI, porque como ele tem maior número de investidores, os investidores já começaram a comprar antes da Selic cair. O FATN ele vai subir quando a Selic cair. Porque, claro, os investidores vão comprar aqueles fundos de melhor qualidade. Então, no meu caso, eu aportaria principalmente no FATN, apostando de quando a Selic começar a cair, aí sim ele vai começar a subir, certo? Ele está com a vacância muito baixa, de somente 4,9%, 16 mil cotistas, ou seja, um número baixo de cotistas. A maioria está em HGRE 11 e PVBI 11, então isso é normal, isso não me preocupa, porque eles virão depois. Tem um valor patrimonial R$ 98,45 e o último provento aí de 80 centavos. É um fundo que tem potencial de crescimento, 416 milhões, a capacidade dele, né? Ele ainda vem andando de lado, porque ele só vai subir quando a Selic começar a cair, certo? E descendo aqui embaixo nós temos as quantidades de imóveis que ele tem, né? Então ele tem aí imóveis e participações em 45 edifícios diferentes. Então eu gosto muito dele, porque ele é mais diversificado do que o PVBI 11 e do que o HGRE 11. Muitos investidores não vão gostar, mas o quarto fundo que eu colocaria é o Vino 11. Não pensando no curto prazo, mas pensando no longo prazo, ou seja, uma parte da minha carteira de lajes corporativa colocaria no Vino 11 primeiro, porque está muito barato, R$ 4,94, dividendo de 13%, desconto de 52%, liquidez de 462 mil e caiu 30,81.
E por que que investiria nele? Esperando a Selic cair para ele começar a subir. Até porque o dividendo dele está muito bom, de 13%, certo? Então, vindo aqui, pegaria um pouco do dinheiro, colocaria no Vino 11, até porque no último mês já subiu 1%, mas se nós pegarmos os últimos 3 meses, já dá 10,76% de subida, certo? E outra, que ele tem um valor patrimonial na casa de R$ 10,34. Ou seja, basta ele subir um pouquinho para você ter um ganho de 20, 30, quem sabe 40% nele, certo? Então seria pensando no longo prazo. Ele tem 8 participação em 8 imóveis em São Paulo e 2 imóveis aí no Rio de Janeiro, certo? Então, uma carteira para segurança, PVBI 11, HGRE 11, pensando em segurança. Equilibrar os dividendos proventos colocaria FATN, porque ele está pagando acima da média. E para o longo prazo, aproveitaria esse momento de queda para colocar na carteira Vino 11, porque não pensando no provento, até porque o provento aqui seria muito bom, porque aumentaria a média do PVBI 11 e do HGRE 11, aumentando os proventos provenientes da minha carteira de lajes corporativa. Mas seria mais pensando aqui, ó, nesse retorno, né? Porque essa queda aqui ela vai ser revertida em no mínimo 10 a 15% quando a Selic começar a cair, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Se quer seguir no canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário e diz aí qual desses fundos de lajes corporativas você tem na sua carteira. Valeu e até o próximo vídeo.